Meu nome é Leonor, tenho 35 anos e moro sozinha no vilarejo de São Bartolomeu das Pedras, no interior de Portugal. É um lugar pequeno, escondido entre colinas e eucaliptos, onde o tempo parece andar mais devagar, ou simplesmente ter parado. A estrada que leva até aqui é tão tortuosa quanto a minha própria história, e desde que meu pai faleceu, é como se o mundo inteiro tivesse se encolhido ao tamanho desta aldeia. Minha casa fica no fim de uma rua de terra, de frente para um campo abandonado que costumava ser uma plantação de girassóis. Hoje, é só mato e silêncio. Às vezes o vento assobia pelas janelas velhas e traz o cheiro das lareiras distantes. Gosto disso. O silêncio se tornou meu único vizinho constante. Todos os dias acordo cedo, antes mesmo do sino da igrejinha tocar às 6. Faço café no fogão a lenha, molho as plantas do quintal e escrevo um pouco no meu caderno azul, aquele que herdei da minha mãe, junto com as receitas que nunca mais tive coragem de repetir. As pessoas do vilarejo me conhecem como a filha do seu Álvaro, mas poucas sabem quem eu sou agora. Viver aqui é estar em paz, mas também é ser esquecida. Até que ele chegou. Foi numa tarde de junho. O sol estava se pondo devagar, como se respeitasse o silêncio do lugar. Eu estava voltando do mercadinho do Senhor Américo, com uma cesta de legumes na mão, quando ouvi o barulho de um motor. Coisa rara por aqui. Um carro preto, empoeirado, parou na frente da antiga casa da Dona Matilde, que está abandonada desde o tempo da pandemia. Dele saiu um homem alto, com barba por fazer, pele queimada de sol e um olhar tão perdido quanto o meu. Usava uma mochila gasta nas costas e segurava uma chave grande. Observou a fachada da casa com atenção, como se quisesse conversar com ela. Abaixou-se, acariciou um cachorro vira-lata que veio de lugar nenhum e sorriu de canto. Eu, parada, só observei de longe. Ele não me viu. Ou talvez tenha visto, mas não quis incomodar. Não sei. Voltei para casa com o coração batendo mais rápido, sem entender por quê. Nos dias seguintes, passei a notar a movimentação. Ele começou a limpar o terreno, cortou o mato alto, retirou as telhas quebradas e, de algum jeito, fez com que aquela casa deixasse de parecer abandonada. Tudo com as próprias mãos. Não sei explicar, mas havia algo naquele homem que me incomodava. Talvez porque ele me lembrasse que eu estava viva. E isso, depois de tanto tempo anestesiada, doía. Uma semana depois, nos esbarramos na venda. Eu comprava farinha, ele procurava pregos. Bom dia, ele disse, com uma voz grave, mas gentil. Eu apenas assenti, baixando os olhos. Não sou de conversa. Sou o Tomás. Acho que somos vizinhos, continuou ele, estendendo a mão. Demorei a responder. Toquei sua mão rapidamente e disse: Leonor. Aquele aperto de mão durou menos de 2 segundos. Mas foi o suficiente para algo acordar dentro de mim. Algo que eu não sabia que ainda existia. Voltei para casa inquieta. Coloquei o pão no forno, mas esqueci o fermento. Queimei os dedos tentando tirar a forma. E, pela primeira vez em meses, me olhei no espelho como quem procura um motivo. O que esse homem estava fazendo aqui? Mais tarde, sentei na varanda com meu caderno azul. Escrevi. Hoje vi um estranho. Mas acho que, de alguma forma, foi ele quem me viu primeiro. Depois daquele aperto de mão, não consegui mais evitar. Toda vez que eu ouvia o barulho de ferramentas ou o latido do cachorro, minha atenção se voltava instintivamente para a casa da frente. O nome dele, Tomás, ecoava em mim como uma música nova que você ainda não entende, mas já gosta. Ele passou a aparecer com frequência no pequeno mercadinho da vila. Sempre sorria com gentileza, cumprimentava com aquele bom dia arrastado,
típico de quem não tem pressa. Às vezes comprava tinta, outras vezes apenas pão e queijo. Sempre de camiseta, com as mãos sujas de cal, mas o olhar limpo, curioso, vivo. Numa tarde morna, eu cuidava do meu jardim quando ele se aproximou com um saco de laranjas. Achei essas lá atrás, na árvore do quintal da Dona Matilde. Está carregada. Achei que poderia querer algumas. Fiquei surpresa. Quase agradeci, mas a voz falhou. Só estendi a mão, peguei as laranjas e acenei com a cabeça. Ele sorriu. Se quiser, posso ajudar com esse portão. Parece que está emperrando. Eu hesitei. Meu instinto dizia para recusar, não por desconfiança, mas por medo de deixar alguém se aproximar demais. Mas, antes que pudesse dizer não, ele já analisava a dobradiça, como se ler ferrugem fosse uma linguagem secreta. Um pouco de óleo resolve. Amanhã trago, disse ele, já indo embora, como se fosse normal entrar e sair da minha vida com tamanha naturalidade. Na manhã seguinte, ele apareceu com uma garrafa de óleo velho e uma chave inglesa. Ajustou o portão em menos de 10 minutos. Pronto. Agora vai abrir sem gritar. Obrigada, murmurei, dessa vez encarando seus olhos pela primeira vez. Eram castanhos claros, com um brilho que lembrava a luz refletida na água. Tomás sorriu. Você gosta de bolos? Assenti, meio sem entender a pergunta. Tô tentando refazer uma receita da minha avó. Bolo de laranja. Mas ficou uma tragédia. Pode me dar uma segunda opinião? Disse ele, com um ar divertido. E foi assim que, numa tarde comum de terça-feira, me vi entrando na casa da frente, onde eu não punha os pés desde que Dona Matilde partirá. Lá dentro, o cheiro era de madeira velha e promessas novas. Havia livros empilhados, quadros ainda encostados nas paredes, uma chaleira no fogão. Tudo em transição, mas com alma. Sentei à mesa. Ele me serviu uma fatia generosa do tal bolo, ainda morno. Estava seco, mas eu disse que estava ótimo. E rimos. Rimos como dois estranhos que, por um instante, esqueceram que eram estranhos. Por que você voltou pra cá? Perguntei, surpresa com minha própria ousadia. Tomás olhou pela janela. Meu avô morou aqui. A casa ficou vazia depois que ele se foi. Quis restaurar. Começar de novo, talvez. Começar de novo, repeti, como quem saboreia palavras difíceis. E você? Ele devolveu. Sempre morou aqui? Não. Voltei depois que meu pai morreu. Precisava de silêncio. Tomás assentiu, como se entendesse mais do que eu queria explicar. Ficamos em silêncio por um tempo. Mas foi um silêncio bom. Aquele tipo que não incomoda. Naquela noite, de volta à minha casa, escrevi no caderno azul. Ele repara portas e portões, mas parece que também conserta rachaduras que eu fingia não ver. Comecei a notar pequenas mudanças em mim. Passei a me arrumar melhor, ainda que só para regar as plantas. Pintei as unhas, tirei o pó das janelas, deixei as cortinas abertas. Coisas pequenas. Mas que gritavam dentro de mim. Tomás seguia consertando sua casa. E, aos poucos, mexia nas estruturas da minha também. O verão em São Bartolomeu das Pedras parecia mais quente aquele ano. Talvez por causa do sol, talvez por causa de algo que ardia dentro de mim. Tomás e eu começamos a nos ver com frequência. Ele me trazia bolos cada vez melhores, e eu respondia com compotas e chás de ervas do meu quintal. Conversávamos sobre coisas simples, livros, comida, o céu daquele dia. E, mesmo sem tocar em assuntos profundos,
Cada palavra trocada parecia tirar um tijolo dos muros que construía em volta de mim. Certo dia, ele apareceu mais cedo que o habitual, com o cabelo bagunçado e os olhos cheios de urgência. Preciso de ajuda, disse ele, ofegante. O cano da cozinha estourou e tá alagando tudo. Sem pensar muito, peguei minhas ferramentas e fui com ele. Era a primeira vez que eu via o interior da casa dele com tanta vida, toalhas espalhadas, jornal no chão tentando conter a água, o cachorro sacudindo as patas molhadas. E ele, no meio do caos, com aquele sorriso torto. Desculpa te chamar assim, mas você me parece boa com consertos. Só com os pequenos, respondi, abaixando para ver o estrago. Passamos horas tentando controlar o vazamento. No fim, ambos estávamos ensopados, exaustos, mas rindo como duas crianças. Você leva jeito para isso, ele disse, enquanto enxugava o rosto com a barra da camisa. Não tenho muita escolha, respondi. Quando se mora sozinha, precisa aprender a sobreviver. Ele me olhou de um jeito diferente naquela hora. Um olhar calmo, mas profundo. Como se dissesse, eu entendo. No dia seguinte, ele veio até minha porta, mas não trouxe bolo, nem precisou de ajuda. Apenas parou diante de mim e perguntou: quer caminhar comigo até o mirante? Hesitei. Aquele lugar ficava no alto da colina e fazia anos que eu não subia até lá. Mas alguma coisa me empurrou para frente. E fomos. A subida foi silenciosa. Tomás levava uma garrafinha de água, e eu carregava meu velho caderno azul, por hábito. Quando chegamos ao topo, o vento era mais forte, e dava para ver o vilarejo inteiro lá embaixo, pequeno, quieto, quase esquecido do mundo. Meu avô costumava me trazer aqui, disse ele. Dizia que, daqui de cima, dava para entender o tempo. Que tudo passa. Até a dor. Fiquei em silêncio. As palavras dele ecoaram dentro de mim como sinos. E a sua dor? Arrisquei perguntar. Ele demorou a responder. Também estou tentando deixar passar. Perdi minha irmã há 2 anos. Foi quando tudo perdeu a cor. Achei que vir aqui me ajudaria a lembrar que ainda dá para recomeçar. Olhei para ele. Pela primeira vez, vi além do sorriso tranquilo, havia rachaduras, perdas, saudades. E isso me fez confiar mais. Também perdi meu pai. Voltei para essa casa porque achei que o silêncio fosse me curar. E curou. Não. Só me deixou muda. Tomás abaixou os olhos e, depois de um tempo, disse: eu gosto do seu silêncio. Ele nunca me parece vazio. Aquelas palavras me desmontaram por dentro. Senti vontade de chorar, de rir, de dizer coisas que ainda não tinham nome. Mas apenas sorri, tímida, e olhei o horizonte. Na volta, ele me ofereceu o braço. Não por educação, mas porque o caminho era estreito, e minhas pernas tremiam. Aceitei. O toque dele era firme e caloroso, como quem segura e também se apoia. Naquela noite, sozinha na varanda, escrevi. Quando ele toca em mim, mesmo sem encostar, alguma parte adormecida desperta. E eu não sei se fujo, ou se fico. Mas o medo começou a crescer. Porque, quanto mais eu sentia, mais lembrava o que era perder. E sentir de novo era também abrir a porta para a dor voltar, com outra forma, outro nome. Comecei a me afastar aos poucos. A recusar os convites. A responder com sorrisos curtos. A fechar as janelas que tinha ousado abrir. Até que ele percebeu. Uma tarde, me esperou no portão. Tinha um papel na mão e o olhar sério. Você anda fugindo, Leonor. Só estou ocupada, menti.
Ele não insistiu. Apenas estendeu o papel. Escrevi isso para você. Se quiser ler, leia. Se não quiser, também tudo bem. Peguei o bilhete e ele foi embora. Demorei horas para abri-lo. Mas, quando li, senti as pernas falharem. Se você tem medo, tudo bem. Eu também tenho. Mas prefiro ter medo junto com você do que coragem longe de ti. Chorei sozinha naquela noite. Porque, pela primeira vez em anos, alguém estava disposto a ficar. Mesmo com minhas cicatrizes. Mesmo com meus muros. Passei dias com o bilhete de Tomás dentro do meu caderno azul. Cada vez que abria suas páginas para escrever, lá estava aquela frase, simples e corajosa, me encarando. Prefiro ter medo junto com você do que coragem longe de ti. Era como se ele tivesse escrito aquilo dentro de mim, e não apenas no papel. E por mais que eu tentasse fugir, aquela verdade me seguia em silêncio. Nos dias que se seguiram, evitei sair de casa. Fingia estar ocupada no jardim, recusava os convites da dona Isaura para café, até parei de visitar a pequena biblioteca da escola, onde eu voluntariava 2 vezes por semana. Mas minha alma estava inquieta. O silêncio, que antes me servia como escudo, agora pesava como uma prisão. Já não era paz, era medo disfarçado de rotina. E o que mais doía, era sentir falta dele. Do jeito como Tomás me olhava, como falava com calma, como ria dos próprios erros, como parecia ver algo em mim que eu mesma havia esquecido. Certa manhã, ouvi um barulho diferente vindo da frente da minha casa. Espiei pela janela e vi Tomás, com uma caixa de madeira nas mãos. Ele estava construindo algo, um banco, talvez. Sentado de costas, martelava com concentração, como se colocasse ali cada pedaço da sua paciência. Fechei a cortina. Mas continuei espiando, entre as frestas. No final da tarde, ele foi embora, deixando o que havia construído bem ali, debaixo da figueira que dividia as 2 casas. No banco, havia um bilhete colado com fita adesiva. Quando você estiver pronta para sentar aqui, estarei do outro lado da rua. Esperando. Sem pressa. Meu coração bateu forte. Sentei no sofá e fiquei olhando o banco como quem encara uma decisão muito maior do que parece. Naquela noite, sonhei com meu pai. Ele me segurava pela mão e dizia: Leonor, a gente não se protege da vida evitando ela. Acordei com os olhos molhados. A frase ainda ecoava quando abri a janela e vi o banco. Fui até ele. Sentei. Ficamos em silêncio, eu e a madeira recém-pregada, como se ela escutasse tudo o que meu peito ainda não sabia dizer. Do outro lado da rua, Tomás apareceu na varanda. Não disse nada. Apenas sorriu, como quem vê uma flor brotar depois de um inverno longo. No dia seguinte, fui eu quem apareceu na casa dele. Bati a porta com o coração batendo mais alto que minha coragem. Tomás abriu. Não disse oi, nem perguntou por que eu estava ali. Apenas me convidou a entrar, como se já soubesse. Sentamos no sofá. Por alguns segundos, só o som da chaleira enchendo o ambiente. Depois, eu falei. Eu tenho medo. Ele assentiu. Eu também. Não sei se consigo começar de novo. E se não der certo? Tomás ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu. Então vamos começar com o que já deu certo. Com o que a gente já tem. O resto, a gente constrói juntos. Como fiz com aquele banco. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas dessa vez, não chorei por dor. Era alívio. Era ternura. Era a sensação de ser vista sem ter que me explicar.
Tomás estendeu a mão. Vamos dar um passeio? Agora? Agora. A hora certa é sempre agora. Saímos juntos. Pela primeira vez, de mãos dadas. Caminhamos até o mercado, rimos da história do padeiro que confundiu fermento com bicarbonato. Ele comprou doce de leite, e eu, por impulso, peguei 2 potes. 2? Ele perguntou. Um para você levar quando for embora, e um para comer aqui comigo, respondi. Ele sorriu. E eu senti uma coisa nova por dentro. Como se uma janela abrisse e, pela primeira vez em muito tempo, o ar entrasse fresco. Na volta, ele me perguntou. Se eu ficar, você deixaria? Demorei um pouco. Mas respondi com honestidade. Se você quiser mesmo ficar, vou tentar não fugir. Naquela noite, escrevi no caderno azul. Talvez amar de novo não seja esquecer o que doeu, mas deixar alguém entrar mesmo sabendo que pode doer outra vez. E ainda assim, querer tentar. Mas o destino, às vezes, nos testa quando estamos mais frágeis. 2 dias depois, ao chegar em casa após uma ida à cidade, encontrei uma carta sob minha porta. Era da prefeitura. A casa da frente foi colocada à venda. A nova dona deve se apresentar nos próximos dias para iniciar a reforma. Meu mundo girou. A casa da frente. A casa do Tomás. Ele não tinha dito nada. Nada sobre sair. Nada sobre vender. E o bilhete, o banco, tudo aquilo. A dúvida se instalou como uma tempestade repentina. Voltei a respirar com dificuldade, como se algo precioso tivesse sido arrancado antes mesmo de florescer. Esperei ele voltar naquela tarde. Não voltou. Nem no dia seguinte. Os dias seguintes foram como caminhar dentro de uma neblina. Tomás não apareceu. Nenhuma explicação, nenhum bilhete. Só aquele silêncio, que antes me protegia, agora me feria. Fiquei pensando em tudo. Será que ele brincou comigo? Será que o bilhete, o banco, os passeios, foram só um capricho passageiro? E o pior pensamento de todos, será que eu me enganei mais uma vez? Fui até a casa dele. A porta estava trancada. As cortinas fechadas. Nenhum sinal de vida. Bati. Esperei. Nada. Voltei para casa com um peso no peito. Sentei no banco debaixo da figueira, aquele que ele construiu com tanto cuidado, e desejei que o tempo voltasse. Ou que ele simplesmente aparecesse e dissesse que estava tudo bem. Que ia ficar. Mas ele não voltou naquele dia. Nem no seguinte. Então veio o domingo. A vila inteira foi à missa. Eu fui também, talvez na esperança de encontrá-lo. Mas ele não estava lá. No final da missa, Dona Isaura veio até mim. Leonor, querida, soube que o Tomás precisou ir embora às pressas. Ir embora? Como assim? O sobrinho dele sofreu um acidente em Faro. Foi cuidar da família. Disse que deixaria tudo em pausa, que voltaria quando pudesse. Aquilo me paralisou por dentro. Então ele não fugiu. Ele foi, sem conseguir se despedir. Naquela noite, encontrei algo estranho embaixo da almofada do banco. Era um envelope com meu nome, dobrado com cuidado. Dentro, um papel simples. A letra dele. Se eu não conseguir te ver antes de partir, saiba que você foi minha razão de esperança. Você me fez lembrar que ainda vale a pena acreditar nas pessoas, mesmo depois da dor. Eu quis ficar. E, se tudo der certo, ainda vou querer. Li aquilo como quem lê uma promessa,
e também como quem tenta não criar expectativas. Mas o coração já estava longe. Com ele. Os dias passaram lentos depois disso. Eu voltei à rotina, o jardim, os chás, o caderno azul. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Comecei a abrir as janelas de manhã. A aceitar convites da dona Isaura. A ajudar de novo na escola. E, sem perceber, fui me tornando alguém mais viva. Não porque ele estava comigo, mas porque ele me lembrou como era ser eu de verdade. Escrevi isso no meu caderno. Às vezes, alguém entra na nossa vida só para nos mostrar que ainda temos vida dentro da gente. Passaram-se semanas. Quase 2 meses. Nenhuma notícia de Tomás. Até que, numa tarde quente, enquanto eu cuidava das ervas no quintal, ouvi passos no portão. Levantei os olhos devagar, sem esperar nada. Mas lá estava ele. Mais magro. Com o olhar cansado. Mas, era ele. Tomás. De mochila nas costas e o mesmo sorriso torto de sempre. Achei que tinha sonhado com você, eu disse, com a voz falhando. Eu também pensei que tinha te perdido. Ele se aproximou. Com cuidado. E me entregou algo. Um pequeno pote com tampa vermelha. Doce de leite? Perguntei, sorrindo. O mesmo da primeira vez. E dessa vez, eu trouxe 2. Um para comer aqui. Outro para quando eu voltar. Voltar? Vai embora de novo? Ele assentiu. Ainda não posso ficar. Preciso terminar umas coisas com minha irmã. Mas agora, eu sei para onde voltar. Fiquei olhando para ele. O sol batia atrás, dourando tudo. Até a dor parecia bonita ali. Ele então me encarou, firme. Leonor, não estou aqui para prometer o impossível. Mas quero prometer uma coisa. Quando eu voltar, se você ainda quiser, eu fico. E, pela primeira vez, eu não tive medo da resposta. Respirei fundo. Olhei para o banco debaixo da figueira. Depois olhei nos olhos dele. Se você voltar, eu vou estar aqui. E nesse momento, soube que meu fogo não era mais silêncio. Era promessa. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.